E a gente começa com membrana plasmática. Olha só, eu tenho essas bolinhas aqui, foca em mim aqui, ó. Foi um aluno que me deu para eu dar aula. Aquelas bolinhas para gato brincar, tem um sininho aqui dentro, ó. Faz de conta que esse sininho são as organelas. Vocês estão ouvindo? Esses sininhos são as organelas. E esses pontinhos azuis aqui, ó, isso aqui tudo é a membrana. É isso, uma célula é isso. Vocês vão ver que eu sempre desenho elas redondas. Não, sempre não, na maioria das vezes. Mas célula tem vários formatos, tá? Aqui é a nossa célula. E aí a gente vai conversar sobre ela. Esse desenho é muito clássico. Se você viu membrana celular Opa, deixa eu mostrar. Esse desenho é muito clássico. Se vocês viram biologia celular no ensino médio, é bem clássicozinho. Ele tem na internet, eu achei ele muito bonitinho. E aqui eu vou contar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, sobre fluidez de membrana. Algumas coisinhas que são interessantes para vocês saberem, tá? Então aqui, ó, nós temos os fosfolipídios, são esses amarelinhos, ó, tá vendo? Ele é formado de uma cabeça e duas caudas, duas pernas. E o nome é esse mesmo, tá? Cabeça e pernas ou caudas. Tá vendo? A gente tem uma camada e aqui a gente tem outra camada, ó. São duas camadas. Por isso que chama bicamada lipídica. Bicamada lipídica. São lipídios. A maior constituição, existem vários tipos de lipídios aqui na membrana, tá? Vários tipos. Só que o mais comunzão dele, são, né, os fosfolipídios. E, na verdade, fosfolipídio é o nome do conjunto, tá? O fosfolipídio é o nome do conjunto. Dentro desse conjunto existem vários nomes, fosfolipídios. Daí, a gente vai ter uma diferençazinha, por exemplo, entre as célulazinhas do encéfalo, né? Não é cérebro, tá, gente? É encéfalo. Cérebro é um pedaço aqui do encéfalo. Aqui nos neurônios, nós vamos ter uns fosfolipídios um pouquinho diferentes. Na célula hepática, outro tipo de fosfolipídio, entende? Mas não precisa preocupar com o nome deles. O que vocês precisam saber é que o nome, o conjuntão, é fosfolipídio. O que mais que a gente tem nessa camada lipídica? Nós temos colesterol. Tá vendo? Que tem gente que não dá gordura de jeito nenhum pro cachorrinho, pro gatinho. Ô, gente, a gente precisa de gordura. A gente não pode comer em excesso, mas a gente precisa. Então, não é só fosfolipídio que a gente tem de gordura. A gente também tem o colesterol. Colesterol é importante para outras coisas também. Por exemplo, é a partir dele que a gente fabrica cortisol, aldosterona, tá? Beleza. Hormônios. A gente tem também, ó, carboidratos, ó, açúcares. Nós temos carboidrato. Nós temos proteínas. A gente tem proteína fechada, ó, tá vendo? Ela tá fechadinha. E nós temos proteínas abertas. Aqui é porque cortaram ela no meio, mas ó, vem aqui comigo. Tá vendo essa bolinha? Tá vendo que eu coloquei uma caneta aqui que parece um canudo? Existem proteínas que são totalmente fechadas, é como se fosse assim meu braço, tá? Fechadinha. E existem proteínas que são canais, é um canalzinho. E alguns ficam fechados, aí de vez em quando a gente tem que abrir, e alguns não, raramente, poucos ficam abertos, tá? A maioria deles fica fechadinho. Então ele abre e fecha, abre e fecha. Por isso que ela tá assim, ó. Por isso que aqui no desenho, tá vendo que tem um buraquinho, só que ela tá cortada no meio, tá vendo? Mas ela é um canudo aqui. Nós temos proteínas de todos os formatos, olha, tá vendo essa aqui? Mais fininha, ó, essa é bem mais densa, essa é aberta, é um canal, e essa aqui é fininha.
Nós temos também união dessas. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem gorduras, lipídios, né? Fosfolipídio, colesterol. A gente tem proteínas e a gente tem também carboidrato, açúcares. E nós temos união deles também. Eles não ficam sozinhos, eles casam também. Por exemplo, glicolipídio significa que é uma camada de glicose, ó, um pedaço de glicose conectada a um fosfolipídio. Eles estão colados. Glicose, lipídio. Nós temos glicoproteína, ó, uma proteína fechada e na pontinha dela, ó, glicose. Quer um exemplo? Anticorpo. Anticorpo é glicoproteína. Ele não é só proteína sozinho. Prof, imunoglobulina também? Também. Anticorpo é quando o nome anticorpo é quando está colado na membrana. Imunoglobulina é quando ele é solto, quando ele é liberado, ou seja, essa proteína, essa glicose sai, porque a célula ela libera esse anticorpo. Então, quando ele está colado na membrana, ele chama anticorpo. Quando ele é liberado, chama imunoglobulina. Ok? Então, a gente pode ter eles sozinhos, proteína sozinha, mas eu posso ter ela associada com carboidrato e eu posso ter ela associada, eu posso também ter o lipídio associado com carboidrato, tá? Beleza? Isso é só um pedacinho. É como se a gente tivesse pegado aqui, ó, essa bolinha, essa célula, e a gente tivesse cortado um pedaço e colocado aqui para vocês verem, ok? Beleza? Vamos conversar sobre essas coisinhas aqui? Olha só. Eu vou desenhar a célula, só que eu não vou desenhar ela toda, tá? Porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Vou fazer aqui o fosfolipídio, vamos manter ele de amarelinho. Vou fazer o fosfolipídio. Vou fazer uma proteína fechada. Mais fosfolipídio. E um canal de proteína. Vou fazer uma proteína aberta, tá? Só que por enquanto nós vamos deixar esse canal fechadinho, ó. Tá fechadinho. Ele abre, tá? Mas, prof, abre como? Vocês vão entender. Peraí. Nossa, demora fazer as perninhas. Vou fazer emendado. Vou ficar aqui o dia inteiro. Beleza. Vamos nos fosfolipídios. Os fosfolipídios da membrana, eles têm a capacidade de trocar de lugar. Essa da camada de cima, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer esse aqui azulzinho, azul clarinho, pra vocês entenderem melhor. Vou fazer esse azul. Vou fazer esse vermelho. Calma que vocês vão entender porque que eu tô colorindo. E vou fazer esse de baixo roxinho. Ó. Os fosfolipídios da membrana, eles têm a capacidade de trocar de lugar. A da parte interna, da camada interna, pode vir para cá e a externa vir para baixo. Então, eles têm a capacidade de fazerem isso aqui, ó. Ai, professor, para que isso? Eu já aprendi isso no ensino médio. Calma, que vocês vão entender por que é importante. Eles têm a capacidade de trocar de lugar, do meio interno para o meio externo. Eles também têm a capacidade de trocar de lado, ó. O amarelinho vem para cá e o vermelhinho vem para cá. Esses lipídios, esses fosfolipídios, eles se movimentam. Eles têm a capacidade também de girar em torno do próprio eixo.
fazer um movimento de rotação. Eles se movimentam. E por que isso é importante, prof? Porque essas proteínas aqui, ó, vão poder trocar de lugar e às vezes elas precisam trocar de lugar. Às vezes essa proteína precisa vir para cá. E para ela vir para cá, esses fosfolipídios têm que caminhar. São eles, na verdade, que caminham. Eles que caminham. Essa proteína, ela sai empurrando, né? Assim, eles, né? Saem, eles começam a se movimentar. E a proteína, ela troca de lugar. Por causa dessa capacidade que eles têm de trocar tanto do meio interno para o externo, quanto rotacionar, quanto trocar um e o outro. Isso aqui vocês conhecem como movimentos de flip-flop. Vocês aprendem isso como movimentos de flip-flop. Movimento de rotação. São movimentos que eles fazem. Por que eles fazem isso, prof? Porque essas proteínas precisam trocar de lugar. Só a proteína? Não. A proteína, se ela estiver ligada a um carboidrato, o próprio carboidrato aqui, entende? Não só a proteína. Deixa eu desenhar um carboidrato aqui, senão a gente fica deixando o coitadinho de fora. Deixa eu desenhar esse aqui é um carboidrato. Deixa eu fazer também aqui um colesterol. Isso aqui se movimenta graças ao movimento dos fosfolipídios. Lembra que eu falei que essa portinha ela estava fechada? Quando ela se abre, na verdade, é porque essa proteína, gente, ela abre igual aquelas portas automáticas que abrem assim, ó. Aquelas portas que abrem assim. O canal faz isso. Ele abre. Na verdade, ele é redondo, né? Ele faz isso aqui, ó. Ele tá fechado, ele faz isso aqui. Para fazer isso aqui, ele precisa de espaço, ou seja, ele empurra os fosfolipídios. E graças a esses movimentos dos fosfolipídios é que tem a possibilidade desse canal abrir, fechar, de proteínas trocarem de lugar, carboidrato trocar de lugar, colesterol trocar de lugar. Esse movimento flip-flop permite a fluidez da membrana, que vocês aprenderam lá no ensino médio, fluidez da membrana. É graças a esses movimentos dos fosfolipídios. Professora, para que eu vou precisar disso? Meu Deus do céu. Vamos lá. Olha só. Não, deixa eu voltar aqui, porque senão eu vou ter que desenhar tudo de novo. Vamos deixar todo mundo amarelinho. Bom, por que esses fosfolipídios precisam se movimentar? Para permitir que as outras substâncias se movimentem pela membrana. Para quê? Sempre pensem numa célula como um indivíduo. Um indivíduo. Pensem que essa célula é o seu paciente. O seu paciente come, né, descansa, trabalha muito, envelhece, se divide em dois, se reproduz, sofre ataques. Sempre pense na célula como um indivíduo, tá? E a célula, ela precisa receber e liberar substâncias. Ela precisa receber e liberar substâncias. E graças a essa membrana é que ela vai receber e liberar. É como se fosse assim, ó. A minha boca fosse esses canais de proteína. A minha boca fosse esses canais de proteína. A minha boca fosse esses canais de proteína. O meu braço fosse essa proteína fechada. Carboidrato, meu cabelo. E a pele, esses fosfolipídios. Entende? É muito difícil entrar substância pela minha pele, a não ser que ela esteja lesionada. É muito difícil passar a substância pela minha pele. Mas, ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos aqui na analogia, ó. Isso aqui é a minha pele. Isso aqui é meu braço.
Isso aqui é minha boca. É muito difícil entrar substâncias por aqui. Não é verdade? Mas entra. Entra. Eu não vou conseguir colocar essa bola para entrar, porque ela é grande. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir colocar essa tampinha de água, ó. Ela não vai passar pela minha pele, porque ela é grande. Mas, quando eu passo pomada, por exemplo, uma pomada de dexametasona, um corticoide, entra. Entendeu? Por aqui, só passam substâncias pequenas. Só passam substâncias pequenas. Pequenas como, prof? Água. Ah, não. Eu aprendi que a água não passa por entre fosfolipídios. Gente, passa. Passa, tá? É porque passa. Não passa em grande quantidade normalmente. Se eu tenho muita água aqui do lado de fora, vai entrar. Vai entrar. Não passa normalmente. Se eu tenho pouca água aqui, não passa muitas. Não é que não passa normalmente, vamos lá. Não passam muitas moléculas. Se tiver uma quantidade normal de água aqui, vão passar poucas, ok? Porque existe uma proteína, um canal de proteína só para água. Bonitinho, né? Existe um canal de proteína chamado aquaporina. Aquaporina. Existe um canal também chamado bomba de sódio e potássio. Peraí, prof. Não, volta. Ó, olha só. Vamos lá. Canais de proteína, cada um vai ter um nome. Tem canal de proteína que chama bomba de sódio e potássio. Tem canal de proteína que chama aquaporina. Entende? Cada canal vai ter um nome. Existem canais específicos para água, porque, por exemplo, quando a célula precisa de água, que ela está com sede, esses canais se abrem. A aquaporina passa água, bomba de sódio e potássio passa água, beleza? Mas aqui também passa, molécula de água é pequena, gente. Molécula de água, ó, é uma molécula pequena, H2O. Diferente de uma molécula de... Ó, a molécula de água, olha o tamanhozinho. Diferente de, por exemplo, um anticorpo. Uma glicoproteína. Que é desse tamanho aqui, ó. Olha como tá balançando. Que é desse tamanho aqui, ó. Você tá entendendo? O anticorpo é como se fosse essa bola tentando entrar na minha pele. Não vai entrar. Mas a molécula de água entra, ela é pequena. Que mais que entra aqui de molécula? Quem mais entra? Íons. Cálcio, sódio, potássio. Não, professor, tá doida? Você acabou de falar que tem um canal de bomba de sódio e potássio? Sim, nós temos canais disponíveis, mas quando é necessário que entre em maior quantidade, esses canais se abrem. Mas normalmente esses íons também passam pela camada de fosfolipídio, tá entendendo? Água, cálcio, sódio, potássio, eles passam aqui livremente, ó. Eles passam aqui livremente. Mas quando a gente precisa de maior quantidade, tem uma boquinha para eles, ok? Então, por entre os fosfolipídios, passam poucas substâncias. Substâncias, elas têm que ser pequenas, como, por exemplo, água, cálcio, sódio, potássio. Oxigênio, ó a molécula de oxigênio, ó o tanto que ela é titiquinha. Dióxido de carbono, tá vendo? Essas coisas precisam entrar na célula, prof? Precisa, gente, sem cálcio não tem contração. Sem cálcio eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu só estou movimentando porque eu tenho cálcio na minha célula, entende? Então, para a célula viver, para a célula se movimentar, para ela sofrer processo de mitose,
eu preciso dessas substâncias. Eu preciso que elas entrem. Então, como que elas vão entrar? Substâncias pequenas, como gases, íons e água, eles passam pela camada de fosfolipídio, ok? Algumas substâncias, às vezes elas são pequenas, mas eu preciso em grande quantidade. Aí eu vou precisar da abertura do canal de proteína, entende? Às vezes, algumas substâncias, que é minha boca, né? Agora eu consigo, ó. Ai, não foi uma boa ideia. Enfim, tá vendo que eu consigo? Beleza? Eu tava com a mão nessa bola. Essa bola eu catei ela no chão, lorinha, tudo bem. Às vezes, né? Eu consigo, ó. Ela não passa pela minha pele, mas entra pela minha boca. Existem algumas substâncias que são grandes, que nem se eu quiser vai passar pela minha pele. Eu vou precisar necessariamente de um canal, beleza? Então, por canais passam substâncias pequenas, canais destinados a elas. A aquaporina é destinada para água, bomba de sódio e potássio é destinada para sódio, para potássio. O sódio, quando entra, ele costuma levar a gente para festa, ele não gosta muito de ir sozinho, ou ele leva uma molécula de água, ou ele leva uma molécula de glicose, ele gosta de sair com gente, entende? Mas algumas substâncias, elas são grandes demais, elas não vão passar pelo fosfolipídio, eu preciso que elas passem pela boca, eu preciso que esse canal se abra para ela poder entrar, ok? Beleza. Prof, e o braço? E o braço? É o seguinte, existem proteínas que são fechadas, porque tem algumas substâncias que são grandes, e elas vão ficar aqui, ó. Prof, mas por que ela não entra? Ela não quer entrar, ela não precisa entrar. Tem substâncias que elas não precisam entrar na célula e mandar a célula fazer alguma coisa. Não precisam entrar. Daqui, de encostar nesse braço, acontece um monte de coisa aqui dentro. E aqui, vocês conhecem, é a temida transdução de sinal. Que o povo que estuda já vai lembrar? Transdução de sinal. O povo fica, professora, que é isso? Gente, transdução de sinal é o trem mais besta que existe. É o trem mais besta. Vocês que complicam as coisas. Tem nome demais, mas vocês não precisam ficar decorando esses nomes. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vem comigo aqui, ó. Vamos imaginar que numa empresa, você vai lá deixar o currículo, tá? Você vai lá deixar o currículo e você foi recomendado, sei lá, seu pai é amigo do dono. E o dono, ele fica aqui, ó. O dono da empresa, ele fica aqui sentadinho, ó. A mesinha dele aqui, ó. Isso é uma mesa. Ele tá aqui trabalhando. Vou fazer um computador. Ele tá aqui trabalhando. E aí, ele é o dono da empresa, né? Ele é o dono. Aí, ele tem um supervisor aqui. Ele tem um gerente aqui. E ele tem um recepcionista. Ele tem um recepcionista sentado aqui. Isso aqui também é uma mesa. Você não conhece o cara. Você chega na empresa, você não conhece. E tá na época da pandemia. Não abria porta. Você não pode entrar. Tava na época da pandemia, você não podia entrar, mas você tinha que entregar o seu currículo para ele. Aí chega a mocinha, o recepcionista e vira para você. Você tá aqui, ó. Você tá aqui. Você chega aqui. Aí tem um guarda aqui também, né? Tem um guarda aqui na porta. Tem um guarda aqui na porta, ó. Tá aqui na porta. Você chega e conversa com o guarda. Fala, olha, é o seguinte, eu posso entrar? Ele fala, não.
Aí você fala, não, mas eu tenho que dar um recado, né? Porque eu mandei o currículo por e-mail, mas eu tenho que falar lá com o dono da empresa, deixa eu fazer um cabelinho nele. Eu tenho que falar com o dono da empresa, eu preciso falar para ele que aquele currículo que eu mandei, eu sou filho do fulano, para ele dar uma chance lá para mim. O guarda fala com a recepcionista, ela fala para o gerente fala para o supervisor e o supervisor levanta da mesa dele, entra dentro da sala do dono e conversa com ele. O dono lê o seu currículo e fala, beleza, pode deixar. Você concorda comigo que mesmo sem você entrar, você causou um rebuliço aqui dentro? Você causou uma ação do dono da empresa? Isso é transdução de sinal. Substâncias, às vezes, que não entram, elas causam uma transdução de sinal. Por quê, prof? Porque eu tenho enzimas aqui dentro, que ficam aqui só para levar essa informação. Por exemplo, o dono da empresa é o DNA. E você precisa, essa célula precisa começar a produzir uma proteína. Ela precisa produzir uma proteína. E a leitura dessa proteína, a leitura desse gene, a confecção, ela precisa começar aqui no DNA. Vem uma molécula sinal, faz a ligação química com a proteína aqui fechada, faz a conexão química. Essa proteína conecta com essa conecta com essa com essa e essa com essa. Essa aqui a gente chama de efetora. O que ela vai fazer? Ela vai entrar dentro do núcleo e vai mandar o DNA fazer a leitura do gene para produzir a proteína. Viu que mesmo do lado de fora ela manda? O que é esse um conectar com o outro? Transdução de sinal. Isso é química. Isso é química. Tá, tem muito nome. Por exemplo, essa aqui pode ser o receptor de proteína G, AMC cíclico, proteína quinase. Existem nomes, mas esses nomes você só vai precisar decorar se você for fazer uma pesquisa na área de biologia molecular. Se não precisar, você só precisa entender o que é uma transdução de sinal. Substâncias às vezes não entram na célula, elas ficam do lado de fora, fazem conexão química com enzimas que vão fazer o que ela quer. Entende? Beleza? Prof, e na aulinha anterior que você falou de molécula sinal? Tem molécula sinal que entra ou que fica do lado de fora. Tem hormônio é molécula sinal, que entra. Tem hormônio que fica do lado de fora, tem hormônio que entra. Tem citocinas, moléculas sinais da célula do sistema imune, que entram ou ficam do lado de fora. Você está me entendendo? Medicamentos, tem medicamentos que entram, vou fazer até de vermelho, que entram ou ficam do lado de fora. Entendeu onde eu queria chegar? Substâncias do seu paciente, moléculas sinais, podem entrar ou ficar do lado de fora. Substâncias exógenas que vieram de fora, como medicamentos, toxinas, toxina de uma planta, toxina de um sapo, toxina de uma cobra, entram ou ficam do lado de fora. Glicose, a glicose entra, ela fica armazenada aqui, ó. O que não é usado, ela fica armazenada. Tá entendendo? Por que vocês precisam entender de membrana? Prof, tem uns nomes? Tem. Difusão simples, passa pela membrana. Difusão facilitada, vamos dar os nomes, quer ver? Deixa eu colocar os nomezinhos aqui para vocês. O povo gosta de dar nome demais para as coisas e a prof fica nervosa. Olha só. Se existe se o transporte foi feito pelos fosfolipídios, chama difusão simples.
não tem gasto de energia, não tem gasto de ATP. Vamos colocar aqui, ó, ATP. Nós vamos fazer um cortezinho, ó. Não tem gasto de ATP. O outro nome é aí aqui, ó, é transdução, assim, transdução de sinal. Não entra. Aí a gente tem difusão facilitada, ou transporte facilitado, ou proteína transportadora. Né? Nome demais. Vamos ficar com difusão facilitada. Por que facilitada? Porque aqui tem um canal de proteína facilitando a entrada. Mas aqui tem os fosfolipídios facilitando. Então, gente, fica com esse nome mesmo. Difusão facilitada, que, a meu ver, chamaria difusão por entre canais de proteína. Pronto. Porque fica um nome que a gente, né, que fica mais fácil de entender, mas tudo bem. Transporte facilitado ou difusão facilitada pode ser ativa ou passiva. Agora vamos colocar os ATPs. Peraí. Aqui eu fiz 2x porque não tem, tá? Aqui, gente, é muito raro não ter o gasto de ATP, mas vamos fazer um xzinho só. Pode ou não pode? Aqui. Peraí que eu vou fazer de um jeito para vocês poderem fazer um resuminho, um desenho para vocês aí depois. Então, ó. Na difusão facilitada ativa, gasta ATP, na passiva não gasta. É isso. Beleza? Ficou melhor? Ficou bom? Ok. Tem mais nome, prof? Tem. A galera dá nome para essa passagem de fusão facilitada de acordo com a passagem de moléculas. É uma classificação de acordo com a quantidade de moléculas que passam por esse canal. Então, a gente tem uniporte. Bem aqui no cantinho. Cadê o trem? Cadê o negócio, hein? Queria ele para lá. Deixa ele aqui mesmo. Uniporte, simporte e antiporte. Isso é por canal de proteína, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui é a célula, ó. E aqui é o canal de proteína. Ixi, ficou grande. Peraí. Fico imaginando vocês acelerando meus vídeos. Tem hora que eu falo rápido. Fico imaginando meu vídeo acelerado. Uma hora eu vou assistir meus vídeos acelerados. Eu assisto todo mundo acelerado. Então eu posso nem reclamar. Ó. Uniporte. A substância ela passa sozinha. Aqui é a célula e aqui esse buraco é um canal de proteína. Uniporte, a substância passa sozinha. No simporte, a substância ela precisa entrar com alguém. Aquela pessoa que não consegue ir numa festa sozinha. Ela sempre precisa levar alguém. E no antiporte, é aquele que a galera brigou, o casal brigou. Tem uma substância entrando. Para ela entrar, o outro tem que sair. Tem que sair. Uma tá entrando e a outra tá saindo. É igual o sódio e o potássio. Sódio e potássio, eles brigaram. Eles eram casados e eles brigaram, só que eles não me contaram por que ainda que brigaram, não. Mas sei que a briga foi feia, menina. Toda vez que o sódio entra, o potássio sai. Eles não ficam juntos. Não ficam juntos. Não adianta, tá? Então, uniporte, a pessoa vai sozinha para a festa. No simporte, ela é carente, ela tem que levar alguém para a festa. Ela leva... Como é que o povo fala? Leva... Ai, gente, é um ditado. Ai, se você tá lembrando aí, levar bolo para a festa, levar... Ah, esqueci. O antiporte, um sai e o outro entra. Prof, mas o antiporte, a substância necessariamente entra sozinha? Não. Às vezes ela entra sozinha, às vezes ela leva um convidado. Por exemplo,
O sódio, ele pode fazer isso sozinho. Ele entrar sozinho na festa, o potássio sai. Mas às vezes ele pode levar água junto com ele, ou pode levar a glicose junto com ele. Tem dia que ele entra sozinho, tem dia que ele quer passar raiva no potássio. Ele leva água, leva outra substância, ok? Então, uniporte, simporte e antiporte, ele é relacionado à membrana plasmática. Tem mais jeito de entrar coisas? Tem. A gente tem a fagocitose e a pinocitose, ó. A fagocitose são substâncias grandes que a célula vai lançar braços e puxar para dentro. Lançamento de braço. A pinocitose vai ter uma invaginação da membrana. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Na pinocitose, tem substâncias aqui de fora, ó. Na pinocitose é assim, ó. Tem proteínas aqui, proteínas na membrana. Chega um monte de substância aqui, ó, e faz ligação com essas proteínas, um monte. E são, às vezes, substâncias que a célula precisa. Aí, quando elas se ligam, essas substâncias se ligam a essas proteínas da membrana, o que que elas fazem? Essa membrana faz uma invaginação. Ela vem aqui para dentro, ó. Essa galerinha entra. E a membrana fecha. E o que que isso vira no final? Uma vesícula cheia desse material. Ó, tem uma galera lá no ensino médio que fala assim, pinocitose é quando a célula está engolindo líquido, fagocitose é quando ela está engolindo algo sólido. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Porque na pinocitose entra água, prof, entra, tem água aqui, vai entrar, mas não é só água. Lembra que tem o canal aquaporina. Na pinocitose entram moléculas sim, tá? É porque são moléculas pequenas, às vezes a célula precisa colocar isso para dentro, ela faz pinocitose. Aqui, pinocitose são moléculas pequenas, não é só líquido. Na fagocitose são moléculas grandes e não são todas as células que fazem fagocitose. Quem faz muito fagocitose? Células do sistema imune, ok? Se a gente precisar, quando eu for dar alguns exemplos, a gente pode voltar aqui na membrana plasmática, tá? Mas assim, de cara, por exemplo, professora, fagocitose, isso aqui envolve um monte de processo, envolve citoesqueleto, mas eu vou citando isso à medida que vocês vão aprendendo as outras organelas, combinado?